E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Botafogo e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Jogo fora de casa, lá no Rio de Janeiro. Vamos enfrentar aí o Botafogo, um adversário bem complicado. No gramado sintético, né? O campo do Botafogo. Enfim, vamos lá. Mais um jogo como visitante nesse Brasileirão. E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, tá? E lembrando que o Garro e o Martínez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, tá? Então, Martínez e Garro não jogam, tá? Então, um possível time que eu imagino deve ser Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Breno Bidon, André Carrijo, Thales Magno e Depay, tá? É um possível time, o Ranieri volta de suspensão, é um possível time aí, né? A não ser que o Romero volte pro time, tem o Kaká que pode voltar, eu espero que não, pelo amor de Deus, que o Dorival tenha aprendido que Gustavo Henrique e Ramalho é a dupla titular, pelo amor de Deus, né? Não quero Kaká, não quero Félix Torres, pelo amor de Deus, né? Então esse é um possível time pra sábado, só que assim, né, gente, seria insistir no mesmo esquema, no losango que não cria, que não constrói jogada, que tem dificuldade enorme em criar para finalizar, coisa e tal. Sabe? Essa insistência em achar um substituto pro Yuri Alberto. Já tentou Romero, já tentou Hector, já tentou Guinegão, já tentou o Thales Magno mais de uma vez. Nenhum substitui o Yuri Alberto como deve ser. Nenhum chega perto de substituir o Yuri Alberto, né? Mas ele fica insistindo em tentar colocar alguém para ser dupla com o Memphis no ataque, né? O Dorival. Se fosse o técnico, como não tá dando certo isso, ninguém substitui o Yuri Alberto bem, ninguém faz isso, nem Thales, nem Guinegão, nem Romero, por aí vai. O que eu faria? Eu tentaria outras coisas. Eu tentaria outras formações. Ele insiste nesse losango. Sem o Yuri, o time não cria, não constrói. Eu mudaria. Eu tentaria uma outra tática, sabe? Uma tática que me veio à mente é essa aqui, tá? Vê se vocês concordam com isso aqui, tá? Se eu fosse técnico, tá? Pode ser que essa escalação, assim, desse muito errado, tá? Mas se eu fosse técnico, eu testaria uma outra coisa. E o que eu testaria é essa escalação aí, tá? Com Angileri na lateral esquerda, 3 volantes, Ranieri, Charles e Rian, Breno Bidon e Carrijo de meias e o Memphis no ataque como um falso 9, talvez. Eu tentaria isso pra sábado. Ah, Fábio, mas 3 volantes? Que isso? Pra que tanto volante? Eu lembro contra o Atlético Mineiro, lá em BH, que o Corinthians fez um bom jogo, criou chances pra vencer, mas tinha Thales Magno no ataque, então não deu, né? E naquele jogo, um bom jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, tinha 3 volantes. Se eu não estou enganado, era o Ranieri, o Martínez e o Rian. Tinha 3 volantes. E o Corinthians jogou muito bem. Muito bem. Então, eu tentaria uma outra coisa. Eu testaria pra ver se dá certo. Porque esse losango não tá dando, gente. Então é um jogo fora de casa, eu testaria essa formação. Com 3 volantes, seria, um 4-5-1, por exemplo. Seria Ranieri, Charles e Rian, certo? Pra proteger ali, pra dar uma saída de bola. Breno Bidon e Carrijo mais à frente pra armar. Talvez com liberdade pra entrar na área. E o Memphis lá na frente. Eu tentaria isso. Eu tentaria algo diferente. Vocês, nos comentários, podem até dizer: ah, Fábio, eu tentaria outra coisa, não sei. Vocês podem me dar sugestões, mas insistir no losango sem Yuri não tá dando certo. O time não cria.
Não cria, não tem construção. Então eu tentaria algo diferente para sábado. Eu tô dando essa sugestão, mas vocês podem dar outras, né? Enfim, tá? Mas eu tentaria isso para sábado. Poderia dar muito errado, claro. Não sou especialista, mas eu tentaria alguma coisa diferente para sábado, né? Comentem aí o que vocês acham em relação a isso. E agora vamos para retrospecto histórico do confronto, tá? Entre Corinthians e Botafogo, tá? E o retrospecto não é bom pra gente, não é bom. O Botafogo tem mais vitórias, tá? Em 120 jogos, 43 vitórias do Corinthians e 51 do Botafogo e 26 empates. Sim, a gente é freguês do Botafogo. Brincadeira, né? Gols no confronto, 343, 169 do Corinthians e 174 do Botafogo. É inacreditável, né? O Corinthians ser freguês do Botafogo. Vai pro inferno, mano. Não, é inacreditável isso aqui, cara. A gente ter mais derrotas contra o Botafogo, cara. Inacreditável, cara. É inacreditável. Mas enfim. Corinthians e Botafogo por estádios. Eles mais se enfrentaram no Pacaembu. 37 jogos. E o Corinthians tem vantagem. 15 vitórias contra 10 do Botafogo. No Newton Santos, são 12 jogos e o Botafogo tem mais vitórias, 7 contra 2 do Corinthians. Sim, o Corinthians venceu o Botafogo 2 vezes no Newton Santos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Corinthians e Botafogo por campeonatos. Pelo Campeonato Brasileiro, onde eles mais se enfrentaram, 71 jogos e o Botafogo tem 2 vitórias a mais, 28 contra 26, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Botafogo, né? E o maior é o Viola, 5 gols em 8 jogos. Depois vem Marcelinho Carioca, Manuelzinho, Cláudio, Ricardinho, Jô, Rivaldo e Baltazar com 4 gols. Paulo Borges e Hércules, 3 gols contra o Botafogo, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Botafogo aconteceu no dia 14 de abril de 1929, há 96 anos, né? É um confronto quase centenário aí. E no amistoso, o Corinthians venceu por 4-3. A maior goleada do Corinthians contra o Botafogo foi um 5-0 no dia 6 de fevereiro de 49, um amistoso, a maior goleada do Corinthians, 5-0 contra o Botafogo, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Botafogo, apenas 5 jogos, durou aí na década de 40, né? Entre 1940 a 1950, tá? E aqui os últimos jogos entre Corinthians e Botafogo. Nos últimos 4 jogos, nada legal pra gente. 3 vitórias deles e uma do Corinthians. Pois é, estamos há 2 anos sem ganhar do Botafogo. A última vez, 1-0, Brasileirão 2023. Era o Corinthians do Luxemburgo, né? O Gil, é o Gil, né? O Gil fez o gol da vitória, né? E como esse confronto é lá no Newton Santos, né? Tá aqui a última vez que o Corinthians venceu o Botafogo no Newton Santos, né? Tá aí, ó. A última vez que o Corinthians venceu o Botafogo no Newton Santos, 3-1, Brasileirão 2022. Tá aqui o jogo, ó. É o Corinthians do Vitor Pereira, né? Era a primeira rodada do Brasileirão 2022. 3-1 Corinthians, a última vez que vencemos o Botafogo no Newton Santos. E nesse jogo aí, eu arrisco a dizer que foi o melhor jogo do William pelo Corinthians, né? Deu 2 assistências, né? Teve gol do Paulinho, do Mantuan e do Lucas Piton, né? Um show do William, um show. O Corinthians atropelou nesse dia, 3-1 pra cima do Botafogo em 2022. A última vez que vencemos o Botafogo no Newton Santos, tá? E agora vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar a rodada 17 do campeonato e o Corinthians vai abrir a rodada, né? Tem 5 jogos no sábado e 5 no domingo, tá? No sábado teremos Botafogo e Corinthians, às 6h30 é o jogo, tá? Nesse sábado, 6h30 no Newton Santos, Botafogo e Corinthians. Pelo que eu vi, o jogo vai ser transmitido pela Prime Video, tá?
Prime Video transmite Botafogo e Corinthians. Ainda tem no sábado Mirassol e Vitória, Fortaleza e Bragantino, Sport Santos, Palmeiras e Grêmio. No domingo, vamos ver os jogos. No domingo tem São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Internacional e Vasco, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Esses são os jogos de domingo, beleza? Então é isso. O Corinthians, que inicia a rodada na 11ª posição, tem 20 pontos, tá? Iniciamos a outra rodada em 10º lugar, com o empate em casa. O Internacional venceu o Santos e nos ultrapassou, mas estamos ali no bolo, né? Tem 4 times com 20 pontos e o Corinthians tá por ali, né? E é isso aí. Iniciamos a rodada na 11ª posição. Vamos ver o que a gente arruma lá no Rio, tá? E vamos falar um pouco mais aí desse jogo contra o Botafogo. E assim, gente, o Corinthians vem de um jogo bom em casa, é claro, contra o Cruzeiro. O time teve uma boa postura, jogou bem. Inclusive, eu vi jogadores, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, eu acho, né? Falando que fizeram uma espécie de acordo entre os jogadores para mudar a postura nos próximos jogos, depois da vergonha da derrota no Morumbi, enfim, né? Então, eles fizeram um acordo. A partir de agora, vamos criar vergonha na cara, né? A partir de agora, vamos ser homem, né? Tentar jogar futebol, né? Fizeram esse acordo. Vamos ver contra o Botafogo como vai ser. Porque em casa, na frente da torcida, com a pressão da torcida, aí é fácil correr. É fácil ter raça, porque a torcida no estádio, na arena, não deixa um jogador ficar andando em campo. O cara na arena que fica andando é xingado, é pressionado pela torcida o tempo inteiro. A torcida não permite que em casa o jogador ande. Então podemos dizer que pela presença da torcida na arena, é fácil para o jogador ter raça e empenho. Mas fora de casa, aí fica difícil, né? Aí fica mais difícil ter raça, mais difícil ter empenho, mais difícil ter vontade fora de casa, né? Vimos isso contra o São Paulo e outros jogos no ano. As piores derrotas no ano, tudo fora de casa. Será coincidência? E não é só com o Dorival, com o Ramon Dias também. Aquela derrota pro São Paulo no Morumbi, no Paulista de 3-1, lembram? Pois é, a derrota pro Barcelona na Libertadores, pro Palmeiras na Arena Barueri pelo Brasileirão. Tudo fora de casa. Então eu quero muito ver a postura do time no sábado. Muito. O Botafogo é um adversário difícil. O Botafogo tá lá em cima brigando no G6. Não vai ser fácil. E podemos até perder o jogo. Acontece. Tá? Mas o que eu quero ver é a postura do time. Se entregarem a vitória fácil pro Botafogo, como fizeram com o São Paulo, aí fica difícil. Aí esse tal pacto que eles fizeram, fica onde? Eu quero ver a postura. Eu quero ver a atitude. Se eu ver postura e atitude, beleza. Aí a gente pode entender que eles realmente fizeram um pacto, né? Coisa e tal, pra não ter outra postura vergonhosa. Mas se voltar a tiriça de sempre, aí fica difícil confiar nos jogadores. Fica difícil. Então eu quero muito ver a postura e a atitude do time. É num gramado que eles não estão acostumados, é verdade. É um gramado sintético. Tem que lembrar, se eu não estou enganado, né? O Botafogo não jogou na semana, porque o Botafogo jogaria contra o Grêmio. Só que o Grêmio jogou na Sul-Americana. Então o Grêmio e o Botafogo foi adiado. Então o Botafogo não jogou, tá descansado. O Corinthians, pelo contrário, um jogo de alta intensidade contra o Cruzeiro, certo? Tem que levar isso em consideração também, que o Botafogo vai estar mais descansado. Porém, gente, eu quero ver a atitude do time, a postura, tá? E assim, dependendo da circunstância, arrancar um empate lá no Rio não é um mau resultado, dependendo da circunstância, tá? O empate talvez não seja um mau resultado, porque depois tem Fortaleza em casa, que é um adversário acessível para vencer. O Fortaleza não tá tão bem, inclusive demitiu o Vojvoda, né? Então, eu quero muito ver a postura do time nesse sábado
pra enfrentar o Botafogo. E vou dar logo o meu palpite, tá? Meu palpite pra esse jogo, cara... Eu não sei o que eu aposto, cara. Olha... Não sei. Gente, eu vou apostar... Não sei, cara. Aposta em vitória? Aposta em vitória? Ah... Torcedor tem que acreditar, né? E eu nunca acerto mesmo os palpites. Eu acho que contra o Ceará eu acertei que seria 1 a 0, né? Mas, enfim. Cara, eu vou apostar em 2 a 1 Corinthians. 2 a 1, vai. 2 a 1. Gols do Corinthians, vamos ver. Vai ser um gol do Memphis. Um gol do Memphis. O outro gol... do Gustavo Henrique, vai. Gustavo Henrique. Cobrança de escanteio, Gustavo Henrique de cabeça, gol. Então é isso. Eu aposto em gol do Memphis e do Gustavo Henrique em cobrança de escanteio. E é isso aí. 2 a 1 Corinthians é o meu palpite, tá? E é isso, galera. Comente aí o que vocês acham desse jogo. E vamos lá. Vamos pra cima do Botafogo. Tentar pelo menos um empate. E se der pra vencer, vamos lá, né? E é isso aí, tá? E comente aí o palpite de vocês. O meu é 2 a 1 para o Corinthians. Gols do Memphis, Depay e do Gustavo Henrique, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!